Oi, gente, Feliz Natal, dia 26 de dezembro, Dia Mundial da Troca. E hoje faz um tempão que eu não gravo pra vocês. Esse ano de 2025 foi um ano de muitos processos pra mim, processos de mudança, de transformação. Então acabou que eu quase não gravei pra vocês. Eu acho que a última vez que eu gravei um vídeo maiorzinho assim de conteúdo deve ter sido no carnaval. Aí hoje eu tô inspirada, tô feliz. Ganhei muitos presentes legais de Natal, comprei algumas coisas que eu gosto também. Não vou precisar trocar nenhum dos presentes que eu ganhei de Natal, porque todos os presentes que eu ganhei eu adorei. Isso é a vantagem da gente se conhecer, saber o que a gente gosta e ajudar as pessoas a irem entendendo quem a gente é, né? E aí hoje eu vou gravar esse vídeo, que eu vou fazer uma mistura de conteúdos aqui. Eu vou mostrar um pouco dos meus presentes, porque que eu adorei e porque que é importante a gente se cercar de coisinhas que tem a ver com a gente, que ajudam a gente a viver a vida que a gente gosta de ter e que a gente escolhe ter. E também eu comprei alguns presentes pra mim, pra fazer a minha passagem de ano. Então eu comprei várias coisas que eu gosto. E aí vou comentar um pouco. E vou comentar também sobre o uso de planner, que no final do ano muita gente compra planner. E aí vou falar um pouco sobre essa ferramenta, que é super legal, mas que a gente precisa também saber utilizar e saber escolher. Vou falar um pouquinho disso e vou falar do uso do controlador de hábitos também. Isso aqui foi um presente que eu dei ano passado para as pessoas da minha família. E aí é uma ferramenta também muito legal, tanto quanto o planner. Porém, a gente tem que saber usar. Então, tem muitas ferramentas disponíveis na internet, mas a gente precisa saber utilizar para que elas não atrapalhem a gente ao invés de ajudar. Então, vamos lá, a gente ganhou um monte de coisa legal. E minha mãe me perguntou o que eu queria ganhar. E aí eu falei que eu queria 3 livros. Foram livros que foram muito importantes na minha vida e que eu acabei em um determinado momento, que eu tava de puérpera, e tinha mudado muito, né? Por conta da chegada dos filhos e livros que eu adorava, eles acabaram até se tornando meio insuportáveis pra mim. A leitura ficou muito difícil, porque eu tava em outra fase da vida. Mas depois que o puerpério passou, né, e a gente começa a voltar pra si, eu sentia muita falta desses livros, eu sinto muita falta deles, né? E um deles era esse, do Fernando Pessoa, que foi um livro que eu li quando eu tava na faculdade. E aí, esse livro voltou pra mim agora, e tenho certeza que vai ser uma outra leitura, e eu quero passar o ano com ele, né? O que mais que veio? Veio muita coisa de autocuidado, e eu fiquei super feliz, porque eu já tô também há um bom tempo nessa pegada de autocuidado. Então, veio um sabonete maravilhoso, um cheirinho doce que eu gosto. Ganhei um perfume lindo, né? Gostoso, frasco bonito da minha avó. Ganhei garrafinha de água, que é sempre útil, uma garrafinha nova. E beber água é um hábito que eu já precisei usar até aplicativo para me ajudar a beber água, porque eu vou trabalhando, vou fazendo as coisas e eu esqueço mesmo de beber água. Muita gente passa por isso. E aí sempre que eu tô com questões assim de dificuldade de beber água, eu reinstalo o aplicativo, depois eu posso passar aqui para vocês. Eu reinstalo o aplicativo. E aí eu sempre fui muito contra esse negócio de aplicativo, e sempre fui muito do papel da caneta. Eu não gosto muito de usar aplicativo para tudo. Eu acho que a gente não pode automatizar tudo, porque a gente tem que trazer pro corpo essa necessidade, né? Tem que ajudar o próprio corpo a ir percebendo que ele precisa tomar água, que ele precisa descansar, né? Mas às vezes a gente tá tão numa roda doida assim que a gente precisa da ajuda do aplicativo. Então eu instalo o aplicativo, eu passo um tempo com o aplicativo me lembrando que eu tenho que beber água, aí o hábito vai entrando de novo e aí eu desinstalo o aplicativo. Mas adorei a garrafinha. O que mais? Ganhei uma garrafa de vinho. Bom, eu tô diminuindo muito meu consumo de álcool. Diminui bastante em 2025 e isso deu reflexo nos meus exames, né? Meu fígado tava com acúmulo de gordura, agora já não tem mais. Mas de vez em quando eu consumo bebida alcoólica alternando com água e tudo. E aí ganhei esse vinho, que eu achei maravilhoso, o rótulo. Isso é muito importante pra mim. Às vezes eu gosto mais do rótulo do que do vinho. E eu gosto de guardar essas garrafas bonitas pra usar em casa. Então amei. Amei. O vinho eu ainda não sei se eu amei, mas eu amei esse passarinho. Eu gosto de ganhar coisa bonita que alimenta a minha alma, né? Através dos meus olhos. Então, amei meu vinho. O que mais? Ganhei kit de viagem, que agora parece que é obrigatório, não sei. Mas eu amei, achei lindo esse kit. E vou torcer. Quem sabe? Eu não faço viagem de avião esse ano. Faz muito tempo que eu não viajo de avião. Que mais? Ganhei esse Buda, que eu achei interessante. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse Buda tem uma super cara de caboclo. Eu tô praticando Umbanda, né? Eu já pratiquei ao longo da vida algumas religiões. E eu não sou fechada pra nenhuma religião, mas eu achei legal que ele tem cara de caboclo bravo, assim. E o chapéu também, né? Um chapéu que pode ser associado lá com os chineses e tal, mas eu achei que é um chapéu de caboclo. Então, entendi que foi essa a mensagem. O que mais, gente? Ganhei um negócio que eu amei, que foi tão específico, tão escolhido especialmente pra mim. Olha o caderninho que a minha tia me deu. Olha aqui, da Frida, com as flores na cabeça, um coração enorme aqui. A frase, né? Onde não puderes amar, não te demores. E dentro tem nada é absoluto, tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece. Frase da Frida. E aí é um caderno sem pauta, que eu adoro, porque dá pra escrever, dá pra desenhar, dá pra pintar. E aí, ela também me deu essas canetinhas aqui, ó, que eu adoro canetinha. Tenho muita canetinha.
E, na verdade, é marca-texto. Eu gosto de coisa que me estimula, né, visualmente. Então, cara, adorei esse presente. Coisa que eu vou usar pra caramba ao longo do ano. Tô acabando a parte dos presentes. E as coisas que eu comprei pra mim. Eu acho que eu não esqueci nenhum presente aqui, vamos ver, que eu ganhei. E eu comprei algumas coisas pra mim, né? Esse caderninho aqui, o pessoal da minha família já tá acostumado, que eu dou coisa de planejamento no final do ano. Coisas de planejamento, coisas de autoconhecimento. E aí, esse ano, eu doei o caderninho com a caneta. Cada um pôde escolher a estampa do seu caderninho. E eu escolhi essa do coração, de relacionamento. E aí, para você escrever as coisas boas de 2026. Então, quem quiser se inspirar e ir até o seu caderninho, às vezes a gente tem a tendência. Eu sempre faço uma grande retrospectiva no final do ano, e às vezes eu esqueço várias coisas, tenho que fazer um esforço, porque eu esqueço o tanto de coisa boa que às vezes aconteceu comigo, o tanto de coisa boa que eu consegui conquistar, o tanto de coisa que eu vivi, o tanto de coisa que eu presenciei, o tanto de coisa que aconteceu de bom na vida das pessoas que eu amo, que convivem comigo. Então, ter esse caderninho para escrever tudo que acontecer de bom e deixar ele na mesa, né, para poder se lembrar, porque senão também o caderninho fica lá, a gente esquece. Mas eu quero encher esse caderninho de coisas boas agora em 2026. Comprei esse caderno, eu achei linda a capa. Um papel diferente, que já é estimulante também. Olha que linda a estampa. E por dentro, ele também é sem pauta. E aí, para fazer as mesmas coisas. Às vezes eu gosto de usar para planejar meu dia, para planejar minha semana, para planejar meu mês. Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever poesia. Eu gosto de colocar a mão na tinta e registrar alguma coisa, rabiscar alguma coisa. E aí eu amei esse caderno, comprei. E comprei junto essas duas canetas aqui. Uma prata e uma dourada. Que eu quero testar fazer algumas coisas nesse caderno, que eu achei que combinava. E aí eu gosto, gente, de me cercar dessas coisinhas, né? Porque eu acho que se a gente tiver essas coisinhas, aí eu tenho lá no meu quarto a minha mesa, né? Onde eu mostro lá a mesa pra vocês, já mostrei algumas vezes ao longo desse ano. Mas em cima da minha mesa tem a minha máquina fotográfica, tem os livros de poesia que eu gosto de pegar pra ler. A qualquer momento do dia que eu quiser sentar e ler uma poesia, eu pego lá os meus livros preferidos. Eu tenho a minha máquina de escrever, que eu ganhei esse ano, mais uma máquina de escrever. Algumas já foram embora, outras vieram. E aí, bem quando eu fui mudar pra esse apartamento, eu ganhei uma máquina de escrever linda. Então, tá lá em cima da minha mesa, porque só de olhar pra ela é inspirador pra mim. Levanto de manhã, abro meu olho, tá ali a máquina de escrever. Tenho caderno de colorir, tenho palavra cruzada, tenho plástico bolha pra estourar, um monte de coisa. Então eu gosto mesmo de me cercar dessas coisinhas que me fazem viver do jeito que é prazeroso pra mim. Em pequenas coisas. Em me cuidar, em desenhar, em me expressar, em ver uma coisa bonita, ler um livro, parar pra refletir sobre a minha vida e escrever algumas coisas, né? Então é importante também a gente ter essas coisas e ter espaço, né? Então no meu quarto eu tenho a minha mesa, que é o meu espaço de olhar pra mim, de cuidar de mim, de fazer coisas que eu gosto de fazer. Lá no meu banheiro tem a minha bancada, com todas as coisas de autocuidado, perfume, creme, maquiagem, coisas de higiene pessoal, tudo lá espalhado, lindo. E aí quando eu vou lá pra minha bancada, eu falo, meu momento de cuidar de mim, de cuidar da minha pele, de cuidar do meu cabelo, de me maquiar, de escolher as minhas cores. E, enfim, eu acho que é legal esse momento de ganhar coisas. Na minha família a gente tem esse hábito, né, de dar presente, muito presente pra todo mundo. A gente tem isso no Natal, daqui a pouco chega no Dia das Mães, tem isso de novo. E as mulheres dão um monte de presente. Então, assim, a gente passa o ano inteiro cercado de coisas boas e gostosas que as pessoas deram pra gente. E aí, bom, esse vídeo era pra falar sobre isso e pra falar também sobre o planner e o controlador de hábitos, né? Então, eu vou começar pelo planner. Olha só. No ano passado, eu comprei esse planner aqui. Eu amei, porque ele é branco, ele é clean. Ele não é muito colorido, ele não tem muita informação por dentro. Tem a fonte bem discreta. E eu gosto dele porque aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ele é semanal. Então, quando eu abro ele de manhã para ver aquilo que eu tenho para fazer, eu já consigo visualizar a minha semana inteira. E se eu preciso agendar alguma coisa na próxima semana, eu já consigo também visualizar a minha semana inteira. Eu não gosto muito de agenda, porque a agenda, tem vários tipos de agenda, claro, mas via de regra é uma página, né? Um dia por página. E eu preciso visualizar a minha semana, porque o meu planejamento, que funciona para mim, é o planejamento semanal. Né? Eu faço planejamento diário também, mas o meu planejamento diário, ele é em cima do meu planejamento semanal. Então, para mim, o que funciona melhor é esse planner semanal. Algumas pessoas funcionam melhor com planner mensal, que é aquele que tem os 30 dias e a pessoa vai escrevendo ali dentro. Mas eu preciso de mais espaço para escrever em cada dia. Então, para mim funciona bastante esse aqui, porque ele tem o mensal, ó. Não sei se dá pra ver, mas aqui tem o mensal, que eu não uso muito, tá? Mas ele também tem o semanal. E aí eu gostei tanto desse planner, que eu corri esse ano para comprar o mesmo. Eu não quis novidade não esse ano. Tinha vários lá, alguns coloridos. Colorido demais eu não gosto. Por quê? Porque tem que olhar pra ele todo santo dia, né? E aí, às vezes, a gente enjoa. E objetos, assim, que a gente vai passar o ano inteiro com eles, é bom a gente escolher uma coisa que não afeta muito a gente e que a gente gosta, né? Tem gente que gosta mais colorido, mais artístico, com frases. Eu gosto do clean. Então, ele tá aqui branquinho. Vou começá-lo e recomendo esse clean, dessa marca aqui, tá? Pra quem quiser, ele é super de qualidade, ele não ficou caindo folha, não estragou a espiral. Usei o ano inteiro, porque eu uso muito, uso todos os dias. Então, adoro. Uma coisa também que eu quero falar sobre planner, gente, é o seguinte.
Tem vários tipos de planner. Esse aqui é um planner basicamente para organização mesmo das suas atividades, agendamento, para você saber o que você tem que fazer. Tem vários planners agora, eu tenho até vontade de fazer um planner meu para vender, é um projeto, que ele já vem, né, com várias questões pra gente poder, quais são os seus objetivos, quais serão as etapas, o que você sonha em fazer, que filmes que você quer assistir e tal. E eu acho bem legal essa ferramenta, muita gente compra, fala, eu preciso preencher o meu planner, eu preciso estabelecer meus objetivos com o meu planner e tal. E qual que é a diferença de estabelecer os seus objetivos de vida com um planner, com a ajuda de um planner, e estabelecer os seus objetivos de vida com a ajuda de um profissional. No caso aqui, o profissional sou eu. Quando eu faço um atendimento com uma pessoa, a gente utiliza, no atendimento intensivo, que é esse agora que eu estou oferecendo, em dezembro e janeiro, são 6 ferramentas, né? Ferramentas que muitas vezes podem até ser parecidas com essas que tem nos planners, né? Eu já olhei muito planner, tem planner de tudo quanto é tipo de jeito, né? Mas essas ferramentas que eu escolho para atendimento são aquelas que vão ajudar o cliente a refletir sobre a vida e fazer escolhas. Mas o planner não faz isso? Eu preciso contratar você? Eu não posso contratar um planner? Se for o meu planner, o meu futuro planner, talvez possa te ajudar. Mas mesmo assim, por que eu acho que o planner não é suficiente, gente? Porque o atendimento supõe escuta atenta. Eu faço perguntas e eu escuto o cliente falar, me responder. E aí eu faço várias perguntas para ele. E vários exercícios a gente faz. E todos esses exercícios e perguntas vão trazendo muita clareza. Mas o planner não faz isso também? Não, porque eu, no atendimento, vou pegando assim, o tom de voz, incoerências, alguma coisa que a pessoa falou com muita força, que ela tem medo ou que ela quer muito. E aí eu vou fazendo toda essa escuta e eu vou juntando os pontos. E aí, de repente, eu faço uma pergunta pra pessoa. Mas você falou isso, mas você também falou isso, e agora você tá falando isso. Então, eu tô achando... Você não acha que pode ser que você queira isso e ainda não percebeu? E aí, muitas vezes, em muitos atendimentos meus, e esse é o meu diferencial, é justamente ajudar a pessoa a descobrir coisas que não são tão óbvias pra ela, mas que de repente ela olha pra mim e fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, realmente, eu quero muito isso. E eu quero muito isso há muito tempo. E aí o que eu tenho pra falar pra vocês um planner jamais vai fazer isso. Porque o planner não é um humano que tá te escutando com atenção e com vontade de te ajudar a se entender e perceber aquilo que você realmente quer pra sua vida, né? Então eu tenho aí, no coaching eu tenho 13 anos de atendimento, né? E muita experiência nessa escuta, muita experiência nessa investigação e nessas perguntas. E esse que é o diferencial. Então, quero dizer para vocês que meus atendimentos de final de ano, esse formato intensivo que eu faço, de atendimento de 4 horas com 6 ferramentas, ele está disponível o ano inteiro. A gente não precisa recomeçar as metas necessariamente em janeiro, né, na virada de ano. A gente pode fazer isso a qualquer momento do ano. Porém, esse momento de virada de ano é um momento propício, né, um momento que já tem uma pausa, que a gente já fez uma pausa no calendário e que faz com que a gente já esteja predisposto a refletir sobre e a recomeçar, né? Então, esses atendimentos estão disponíveis o ano inteiro, mas agora em dezembro e janeiro é o momento que as pessoas mais procuram, tá? Então, tudo isso para dizer o quê? Que o planner é muito legal, mas ele sozinho não vem com esse plus que tem no atendimento de ajudar você a realmente ir lá no fundo de questões suas que eu já tô acostumada a lidar, né? E aí, por último, o que eu quero falar? Eu quero falar do controlador de hábitos, que também é uma ferramenta excelente, que eu uso pra caramba e estimulo muito os meus clientes a utilizarem, tá? O que é o controlador de hábitos, gente? Você tem aqui, você coloca quais são os seus objetivos do ano e quais são as suas metas do mês. Também tem vários modelos de controlador de hábitos, mas esse daqui é o que eu mais recomendo, tá? E aí, o que você tem aqui? Você tem quais são as ações que você precisa tomar para quê? Para que os seus objetivos do ano e mensais sejam cumpridos, certo? E aí você tem aqui de 1 a 30, que são os dias que você vai marcar nos quadradinhos se você... Por exemplo, sei lá, você coloca que o seu objetivo é perder peso, X quilos e tal. Mas qual que é o hábito que você precisa ter? Dieta, exercício físico e dormir bem. E aí, vamos supor que você tenha 3, 4 objetivos e você vai preencher aqui com todos os hábitos que você precisa ter, tá? E aí, a cada dia, você vai marcar aqui com um xizinho se você cumpriu ou não aquele hábito que você estabeleceu, tá? O que acontece? O que acontece de erro no uso do controlador de hábitos? A primeira coisa, a pessoa não refletiu direito sobre quais são os objetivos dela, não teve um processo profundo, e aí eu vou falar pra vocês, no atendimento, você não sai do atendimento com um objetivo que não tem a ver com seu real propósito de vida, e a gente vai falar sobre isso, e eu vou ter várias perguntas pra gente checar várias vezes se realmente os objetivos que você está estabelecendo são aqueles que estão coerentes com a vida que você quer ter, né? Então, assim, objetivos genéricos, muito em aberto, que não dá pra mensurar, que não dá pra ver se cumpriu ou não, que não tem a ver com o propósito de vida, que não se encaixa na rotina. Tudo isso a gente faz a conferência no atendimento, tá? As metas. Às vezes a pessoa estabelece metas que são impossíveis de cumprir naquele mês, né? E muitas vezes esses hábitos aqui, ó, eles estão em total incoerência com os objetivos de vida. Então, quais são os hábitos saudáveis? A pessoa põe aqui.
E aí sai fazendo hábito saudável. Ah, é bom fazer hábito saudável? É, sempre, todos os hábitos saudáveis, é bom fazer hábitos saudáveis, mas a gente tem que fazer escolhas, porque não dá pra fazer tudo. E os hábitos que a gente escolhe mudar, eles são aqueles que eles precisam ser aqueles que têm a ver com o tipo de vida que a gente quer ter no nosso dia a dia e que a gente quer alcançar, né? Então, tem que ter essa coerência. E outra coisa, a gente não precisa fazer todos os hábitos todos os dias. O controlador de hábitos é justamente pra gente conseguir mensurar o quanto a gente está conseguindo ter os hábitos que a gente precisa ter para ter a vida que a gente quer ter. Só que eu preciso meditar todo santo dia? Depende. Qual é o meu objetivo? Talvez eu precise meditar só 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu preciso fazer exercício físico todo dia? Seria bom. Né? Na verdade, o recomendado nem é todo dia. É 6 vezes por semana no máximo. É de 3 a 6 vezes por semana. De 2 a 6 vezes por semana. Altamente recomendado 3 vezes por semana. Mas não pode ser todo dia, porque tem que ter um dia de descanso. Ah, mas tá todo mundo fazendo, vou fazer. Não, você vai fazer aquilo que dá pra você fazer. Então, no atendimento, não adianta a gente estabelecer que vai fazer todo dia, se isso não cabe na nossa realidade, não cabe na nossa rotina, né? Então, a gente tem que fazer escolhas, tem que atrelar tudo isso aqui. E aí, no atendimento, isso aqui é só uma das ferramentas, né? Uma. A gente usa. Dependendo do atendimento, se a pessoa fizer a mentoria comigo, a gente chega a utilizar 12 ferramentas. E o meu papel ali no processo é fazer tudo isso ter coerência. E você sai com o seu plano mesmo. Né? Sai do seu plano, vai tentar fazer sozinho. Tem gente que precisa de acompanhamento comigo semanal, quinzenal, durante alguns meses para poder engatar na mudança de hábito, né? E aí depois que ela engatou, eu vou soltando ela aos poucos, né? Então você tá aqui no atendimento comigo porque você precisa estar. Conforme a pessoa vai engajando no hábito, vamos começar a soltar agora, em vez de vir toda semana, vem a cada 15 dias. Já deu, agora você vai ficar um mês aí tentando aí fazer as suas atividades. E aí, daqui a um mês a gente se vê e você vai trazer as dificuldades pra gente ver o que tá acontecendo, precisa ser ajustado. Então, os atendimentos comigo, eles não são assim, de infinito, né? A minha média de atendimentos com as pessoas são 5 a 6 atendimentos. Sendo que tem pessoa que vem, faz 3 atendimentos, vai embora, nunca mais volta, porque ela já aprendeu o que ela precisava aprender. E eu acho que o meu atendimento mais longo foi uma pessoa que eu atendi 13 sessões. Então, foram 2 pacotes de 6 sessões, mais uma sessão. Depois ela precisou e agendou. Mas é porque ela tava com a vida bem caótica, com questões pessoais e profissionais, com 2 filhos pequenos, com questões de obesidade, saúde, então a gente teve que cuidar de muitas coisas, e aí depois ela deslanchou. Mas assim, foram 13 sessões, né? É rápido, o atendimento ele não dura pra sempre. E as ferramentas que você aprende no atendimento, você leva pra sua vida, você não precisa ficar voltando. Eu tenho clientes que fazem atendimento comigo e eles voltam, sei lá, 5 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois, eles querem refazer o processo comigo porque eles sabem que foi um processo profundo e que eu fiz perguntas que foram importantes para poder ajudá-los a entender o que era importante para eles, o que eles queriam realmente da vida e tudo. E às vezes, depois de 10 anos, eles voltam por causa das minhas perguntas, das minhas observações, não por causa das ferramentas. Porque a ferramenta, eu ensino a ferramenta e você sai apto a utilizar as ferramentas que você aprendeu pro resto da sua vida. Então, você se torna autônomo, independente, né? E aí é isso, gente. Ficou um vídeo longo, vou colocar no YouTube, vou picar em pedacinhos para vocês conseguirem assistir. E eu quero desejar uma excelente entrada de ano para vocês, que seja um período agora de reflexão, de pausa, de descanso, que a gente precisa muito descansar. Então, mas tem algumas pessoas que querem já entrar no dia 2, no dia 1, já com as metas no papel. E aí, quem quiser, eu tô atendendo até o dia 31, tá? Dia 31, depois do almoço aí eu já começo a ir para as minhas comemorações, mas eu estou disponível. E em janeiro também estou disponível para esses atendimentos, quem quiser. Então eu desejo para vocês uma excelente entrada de ano, que seja um ano maravilhoso, que vocês consigam ter uma vida tranquila, prazerosa, divertida, que faça sentido para vocês, porque a nossa vida tem que fazer sentido pra gente, não tem que fazer sentido para ninguém, tem que fazer sentido pra gente, né? Que a gente consiga ter uma vida segura, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida cercada de pessoas que a gente ama, né? E aí eu tô disponível para vocês. Tô aqui também, vou começar a fazer meu planejamento. Meu planejamento ele já tá meio feito desde o ano passado, é mais uma continuidade. Mas mesmo assim, gente, eu faço auto-coaching várias vezes ao ano. 3, 4 vezes ao ano, eu pauso pra me perguntar de novo se eu tô no caminho certo, se é isso mesmo, o que eu tenho que ajustar, o que já mudou, o que já andou e eu não preciso mais tanta dedicação, porque também é pra isso que serve o controlador de hábitos, né? Então a gente vai marcando aqui e a gente consegue ver assim, pô, eu tô querendo emagrecer, mas não tô conseguindo comer saudável, o tanto que eu preciso, então, e eu tô meditando demais, então eu vou lá e faço um ajuste, né? Então ao longo do ano, eu tenho esse hábito de, olhar de novo pra mim, de novo, and again, e ir adaptando, porque assim eu vou realmente caminhando na direção da vida que eu quero ter, né? Eu vou ficando mais próximo, vou ficando cada vez mais próximo da vida perfeita, né? Se a gente trabalha em cima dos nossos objetivos, a nossa vida, é claro que a gente não controla tudo, as coisas vão acontecer, algumas coisas vão piorar, outras vão melhorar. Mas, quando a gente tem clareza do que a gente quer viver, de como a gente pode viver, né? Metas realistas, concretas, adaptadas ao que a gente consegue fazer, e a gente se dedica todo dia, através dos nossos hábitos, não tem como não sair do ponto 1 e ir pro ponto 2. Né? Se a pessoa quer perder peso, e ela tá fazendo exercício, e ela tá fazendo dieta, e ela tá dormindo direito, a não ser que ela tenha alguma questão fisiológica que, apesar dela fazer isso, nada acontece, ela precisa procurar um médico para poder ajustar isso,
né? Como regra geral, para praticamente todo mundo, se a gente estabelece objetivos e a gente se dedica diariamente para aquilo, é claro que vai acontecer da gente ir do ponto 1 pro ponto 2, né? Então, gente, olha, já me alonguei até demais aqui. Não era pra ser um vídeo tão longo, mas estou disponível e torço para que todo mundo tenha um ano maravilhoso, como eu também vou ter. E feliz 2026. Beijo, beijo e até a próxima. Valeu. Ai, gente, voltei pra mostrar o batomzinho que eu esqueci de mostrar que eu ganhei. Olha aqui, que fofura. Um fecho de coração. Ai. Aí, quem disse Berenice? Não é publi, hein? E olha aqui, tem um coração na pontinha do batom também. Olha lá. Ai, que fofura, meu Deus. Deu pra ver? Deixa eu ver. Olha lá. Nem vou usar desse lado pra não estragar o coração. Ai, gente, adoro batom vermelho. Beijo.